Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, um ótimo sábado a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Novidades importantes aí sobre o nosso Coringão, parte de clube social, futebol, vou explicar pra vocês aí um pouco dessa polêmica, novidades de mercado da bola e muito mais. Família, peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, já quero apresentar para vocês a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer aquela fezinha nesse sábado, temos aí rodada completa, né? Tem Campeonato Brasileiro, né? Os jogos aí de hoje à tarde, tem Vitória e Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, Ceará e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, os campeonatos europeus a todo vapor, Liga Inglesa, Liga Italiana, Liga Espanhola, Alemã, Francesa, Portuguesa, Holandesa, tem jogo, cara, que não acaba mais nesse final de semana, tá? Então aproveitem, façam a sua fezinha lá na Bet Nacional, eu recomendo, Bet regularizada, 100% aí para vocês, lembrando que é só para maiores de 18 anos e joguem com responsabilidade. Bom, família, nosso time segue a rotina de preparação, né, para o jogo de amanhã contra o Sport, um jogo importante, um jogo contra o Lanterna do campeonato, mas que pode servir aí de trampolim para o Corinthians realmente se colocar ali na parte de cima da tabela e começar a brigar por alguma coisa lá para cima, né, porque a gente não aguenta mais o Corinthians brigando perto da zona do rebaixamento, então tivemos ali um respiro na tabela, tomara que a gente consiga seguir, né, nessa toada aí, mirando a parte de cima da tabela. O técnico Dorival Júnior fez aí uma rotina de preparação, os jogadores aí fizeram um trabalho de força na academia, depois um aquecimento, e aí um treino tático coletivo e também um treino de bolas paradas, né? Então, tanto ofensiva quanto defensiva, escanteio, falta e tudo mais, tá? E no final tiveram aí um trabalho na sala de pré-eleição, assistindo um vídeo com orientações táticas, tanto para o time do Corinthians e tanto entendendo aí o time do Sport, né? E aí a provável escalação para amanhã é a seguinte, seguindo, né, a leitura aí dos desfalques. Provavelmente teremos Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, né, 3 zagueiros novamente. Aí o meio-campo, Mateuzinho como ala, Maicon e José Martínez dupla de volante, e aí com o Bidon perto ali também, né, 3 volantes, e o Matheus Bidu na esquerda, e no ataque Vitinho e Yuri Alberto, tá? Perguntas que o pessoal, obviamente, já se faz. John, e o Guinegão? Está suspenso. Tomou o 3º amarelo, não tem como jogar amanhã, tá? Então não é que o Dorival tá... Ah, não, tirou o Guinegão do nada. Não, o Guinegão está suspenso. Os demais jogadores, né, que estão lesionados, que estão aí no departamento médico, o Ranieri começou a treinar com os demais companheiros, mas treinou no time reserva. Então a tendência é que ele não seja titular amanhã. Rodrigo Garro segue no departamento médico, Charles começou a transição para o campo, então deve ficar fora também, Carrilho e Luiz Gustavo Bahia também estão lesionados, né? E o Memphis Depay está treinando apenas na academia, não se recuperou ainda, não fez nenhum treino no campo e a tendência é que ele seja poupado na manhã para o jogo de domingo que vem ou sábado, dia 28? Domingo, contra o Flamengo, tá? Então, são esses jogadores aí do Corinthians, né? Que temos aí de desfalque para a partida de amanhã, mas de qualquer forma, com esse time que temos para amanhã, o Corinthians tem a obrigação de vencer, né? E seguir pontuando aí dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, família, ontem eu vi uma entrevista do Gustavo Henrique, nosso zagueiro, e perguntaram para ele, né, sobre uma pequena polêmica que surgiu aí na época da pré-Libertadores, de uma discussão que ele teve com o Memphis no vestiário no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. Inclusive foi o jogo que o Corinthians perdeu por 3-0, né? Só que na hora da discussão, foi no intervalo, tava apenas 1-0 pro Barcelona, né? A gente tomou 2 gols ali na reta final do jogo. No outro dia saiu uma matéria falando que teve uma briga dentro do vestiário do Corinthians e que o Memphis teria dado uma cadeirada no Gustavo Henrique.
né? Depois de muito tempo, o Corinthians foi campeão paulista. Depois de muito tempo não, né? Porque foi até próximo ali daquela situação. Tivemos uma foto, né, do Memphis com o Gustavo Henrique comemorando o título, se abraçando e tudo mais. Então o clima já estava tranquilo e tal. E aí pela primeira vez, né, falaram sobre essa possível situação. E o Gustavo Henrique falou que ficou chateado com a mentira, né? Porque ele falou que realmente não aconteceu isso, que foi uma discussão, mas uma discussão normal de vestiário, que o time não estava jogando bem, o time não estava encaixando, não conseguia ficar com a bola, e foi ali uma cobrança realmente de dois jogadores que querem vencer o jogo. E aí, quem acompanha futebol, a gente já fala, né, sobre essas situações e outros momentos, isso é totalmente normal. Normal, é uma cobrança. É uma cobrança, cada um defende o seu lado. O zagueiro vai reclamar que o ataque não tá funcionando, o ataque vai reclamar que a zaga não tá funcionando, que a bola não chega, e um cobrando o outro, é normal, é para melhorar, né? E aí, segundo o Gustavo Henrique, ele xingou em português, o Memphis xingou em inglês e tudo mais, aquela discussão mais acalorada, mas foi isso. Tá? Não teve cadeirada, não teve nada disso, a situação tá super tranquila. Ele falou que o Memphis é um cara do bem, que agrega demais ao elenco, que existe ainda esse tipo de cobrança quando o time não está correspondendo e que tem que existir. E aí, tá dentro do padrão, segue o jogo, né, sem nenhuma grande novidade dentro dessa situação, família. Bom, seguindo com as novidades, ontem apareceu uma situação para mim do Antônio Roque Cittadini. E aí eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, cara, ele acabou de perder as eleições presidenciais. O que será que está acontecendo, né? Por que surgiu esse assunto do Cittadini? E aí foi uma informação inicial do Luiz Fabiani, mas foi confirmado aí, né? Pelos demais setoristas. Os sócios Antônio Roque Cittadini, né? E também o Cirilo Cavalheiro Neto formalizaram um pedido no Conselho Deliberativo, né? Então para o Romeu Thoma Júnior, uma proposta aí de segregação contábil do clube social ao futebol do Corinthians. O documento tem 7 páginas e será analisado junto a outras propostas para a reforma estatutária. Tá? Então, o Antônio Roque Cittadini participou aí de uma proposta de 7 páginas que incluem aí diversos temas, dentre elas a segregação do clube social ao futebol do Corinthians. Quando essa informação caiu na rede social, o torcedor começou a comemorar, né, nessa ideia do seguinte, de separar a parte o que é futebol e o que é o clube social, o que é o Parque São Jorge. A gente falou sobre isso, né, vem falando sobre isso desde que o Corinthians divulgou aí o novo balanço financeiro, sobre a dívida que o clube social gera para o clube, né, o déficit financeiro, o clube social não é saudável financeiramente, ele não se paga, então ele fica gerando dívida para o futebol, né? Nessa ideia. E aí, quando a gente pensa em algo do seguinte, vamos separar o futebol do clube social, hoje seria uma ideia muito boa pensando no futebol do Corinthians. Porque o futebol fechou no azul, ponto. Não tem dívida para pagar do clube social. O clube social fechou no vermelho, problema. Né? E aí, falando até de uma forma mais populista, né? Hoje, pro torcedor corintiano, a importância do clube social, né, do Parque São Jorge, beira o zero. Beira o zero. Por quê? A gente foi criando uma raiva, né, do clube social, e uma raiva justificada, tá? Não é que foi do nada, do nada o torcedor corintiano acordou, não gosta do Parque São Jorge, não gosta do clube social. Não. Isso vem sendo criado há anos e anos e anos e anos e anos, né? Inclusive muitas falas que a gente é obrigado a ouvir, o clube é do associado, não é do torcedor. Ok, e na hora de pagar a dívida, o clube é do torcedor, não é do associado, porque o associado gera dívida para o clube, e aí o torcedor tem que ajudar, né? Então, fica só o venha a nós, né? Só o venha a nós, nunca o vosso reino. Ficou uma situação muito complicada. O próprio Antônio Roque Cittadini entrou em outro debate na rede social, né, dentro dessa situação. Que existe uma leitura que é o seguinte, uma nova lei, né,
geral do esporte, que mesmo que exista a separação do futebol para o clube social tem direito a 10%, tá? Então, até entre aspas assim, mas 10% do futebol, mesmo separado. É meio que uma justificativa assim, ó, o clube social é dono da marca, né? Então, por exemplo, a marca Corinthians tá aqui. Então, o Corinthians é um clube de futebol. Vamos supor que entraram com essa ideia de realmente separar o que é o futebol do clube social. Só que o clube social ainda tem direitos a 10% do futebol. Então, teria esse valor para pagar. O Antônio Roque Cittadini falou sobre isso, né? Ele falou, mas quem começou o Corinthians? Foi o futebol. Então, tudo do clube social foi incorporado pelo futebol. O Corinthians começou pelo futebol, não começou como um clube social, né? Como um clube ali de lazer. Não, né? Só que esse debate entra no âmbito jurídico, entra no âmbito da Lei Geral do Esporte, entra no âmbito dos próprios associados, com o ego lá em cima, que não admitem, né, essa ideia de separação. E aí, quando a gente vai olhar no cerne da proposta, não existe essa separação na ideia do Antônio Roque Cittadini. A ideia dele é uma separação contábil, da parte financeira apenas. Do seguinte, tá? Explicando de uma forma assim mais direta. Cada departamento vai ter o seu balanço financeiro. Vai ser uma separação para entendermos a parte financeira. Na parte estrutural, né, do que é o clube social, que é o futebol, vai manter da mesma forma. Tá? Essa proposta não é algo para separar o futebol do clube social. Na hora que você bate o olho, parece que é isso. Mas na parte prática, não é. Tá? Não, hoje, dia 20 de setembro, não existe a possibilidade do Corinthians separar o clube social do futebol, o futebol toca a própria vida e o clube social fica lá para falir. Hoje não existe essa realidade dentro do Corinthians e nem existe essa proposta, tá? A proposta do Antônio Roque Cittadini é uma ideia mais de transparência, né, da parte contábil. Pô, vamos lá no clube social. O que deu prejuízo? Esse departamento, beleza. Quanto que eles deveriam gastar, quanto que gastou, como que foi isso, para começar a melhorar nesse sentido, tá? Então, o torcedor corintiano chegou a se empolgar com essa ideia de separação, de que iria dar certo e que realmente seria algo assim, hoje, tá? Hoje é uma ideia que faz muito sentido para a parte de futebol do Corinthians, né? Porque o clube social vem sendo uma pedra no sapato, mas não vai ser assim, ó, tão fácil, tá? Não vai ser uma proposta do Cittadini que a gente vai resolver isso, porque essa proposta dele, no caso, né, em específico, nem engloba isso, tá? É uma proposta diferente. Então, cara, por outro lado, tá, a gente tem que ressaltar um ponto só para eu não esquecer, o Romeu Thomas Júnior está recebendo propostas para a reforma do Estatuto, né? Então, quem tem ideias está apresentando para ele, tá chegando, o Coletivo Voz Corintiana já apresentou um projeto macro para ele, top, né? Mas vamos ver aí o que ele vai trazer para a votação, para que a gente tenha aí essa evolução, essa reforma do Estatuto tão prometida, né? Tão prometida. Bom, família, agora algumas atualizações rápidas de mercado da bola. Ontem algumas pessoas até me encaminharam, tá, a publicação, questionando uma informação do Jorge Nicola, falando que o Boca Juniors quer o Rodrigo Garro. Só que aí é o seguinte, se o Rodrigo Garro, que é torcedor assumido do River Plate, não saiu para o River Plate no ano passado, quando o Corinthians estava na zona do rebaixamento, uma crise enorme, não tinha chegado as contratações que chegaram, né, depois do meio do ano ali na sequência. E, sendo bem sincero, a expectativa de títulos era 0. Ele não saiu. O time dele, né, que é o River Plate, não vai ser agora que ele vai sair, tá? Ainda mais pro Boca Juniors. Tendo a possibilidade dele ser campeão da Copa do Brasil, um time mais estabilizado, né? Se a gente comparar o Corinthians do ano passado pro Corinthians desse ano, meu Deus do céu. Ano passado, essa altura em setembro, a gente tava na briga lá embaixo. A gente tinha vencido um jogo contra o Flamengo, mas ainda tava patinando.
né, ainda estava patinando. Então, assim, era uma situação muito complicada. E mesmo assim, né, ele não saiu pro River Plate. Então, assim, cara, o Boca quer o Rodrigo Garro. O Boca tem dinheiro para isso? Para pagar, né, a compra do Rodrigo Garro? Se for assim, o Corinthians quer o Mbappé. Querer, você pode escolher aí, qualquer jogador. Escolhe aí. Eu quero um lateral direito, eu quero um reserva pro Rodrigo Garro, eu quero um reserva pro Hugo Souza. A gente quer um monte de coisa também, né? Então, assim, cara, não dá nem para cogitar essa situação. E uma outra novidade que eu queria trazer para debate aqui com o torcedor corintiano é o seguinte. Falamos essa semana, né, sobre a proposta do Zenit para o Guinegão. O Zenit está interessado, esse e aquilo. E eu coloquei algumas possibilidades. O Zenit tem muito jogador brasileiro. Pode enviar uma proposta financeira. A gente tem que pegar uma porcentagem do Yuri. E temos alguns jogadores no Zenit interessantes que poderiam vir para o Corinthians nessa troca, né? Já que o Zenit não quer gastar tanto dinheiro, dá para cogitar. E a situação do Gerson na equipe do Zenit é a seguinte. Desde que ele chegou, ele tem 6 jogos. Nenhum dos jogos ele fez o jogo completo, né, de 90 minutos. Então, todo jogo ele foi substituído. Não tem nenhuma participação em gol. Não foi convocado para a seleção. E para fechar, nos últimos 4 jogos, ele não foi nem relacionado. Ou seja, ele não ficou nem no banco. Então, assim, dá a entender que é uma carta fora do baralho, né? Ou que nesse momento não faz sentido o Gerson. Ele não sei se ele não se adaptou, não sei qual é o problema, tá? Porque é um cara que foi comprado aí caro, né? Mais de 150 milhões de reais. Para em 10 jogos o cara jogar 6, não participar de nenhum lance de gol, ser substituído em todos e dali para frente o cara ser cortado até do banco. E aí, será que o Corinthians não consegue fazer um bem bolado para trazer o Gerson, né, nessa negociação? Obviamente, né, estamos falando do fim do ano, tá? Isso que eu já estou projetando é uma negociação para o fim do ano. A janela, nesse momento, está fechada. Tanto para cá quanto para lá. Se o Corinthians aceitar ou recusar uma proposta pelo Guinegão, é tudo pensando no fim do ano, tá? Mesmo que a proposta chegue agora, é pensando no final do ano. Então, a gente aguarda aí mais atualizações e eu quero saber a opinião de vocês. O Gerson, numa negociação ali envolvendo o Guinegão, obviamente que tem que chegar mais dinheiro pro Corinthians, né? Não é só, troca os 6 por meia dúzia, manda um pra lá, vem outro pra cá. Não, tem que chegar a proposta em dinheiro, temos que tentar uma porcentagem do Yuri e, se surgir a oportunidade, algum jogador aí do Zenit que pode agregar pro Coringão. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians! Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão Hype e novamente, vai Corinthians!